Em um vídeo que eu gravei já no segundo ou terceiro dia de guerra da Rússia na invasão à Ucrânia, eu fiz alguns relatos dos quais eu ainda meio que confirmo. Posso fazer alguns adendos, alguns ajustes, mas infelizmente o cenário não mudou muito. Eu, particularmente, tenho o direito de não acreditar que as resoluções da ONU e de quem quer mais que seja vai resolver alguma coisa. Não porque eu não acredite que o trabalho da ONU tem alguma importância, porque muitas vezes o que a ONU consegue fazer não é evitar uma guerra, mas sim impedir que talvez ela se espalhe ou que ela se torne maior do que de fato já é. A sua função ali talvez não fique muito clara, tem uma certa diplomacia, palavras que vão, vêm, vão e fica aquela coisa que parece que ninguém está conseguindo fazer nada. As sanções econômicas, bloqueio do sistema SWIFT, tudo isso pode, de certa forma, fazer uma pressão ao Putin, né? À Rússia, mas de fato, assim, o que será que vai acontecer na prática que possa ajudar a encerrar esse problema? Hoje nós temos o pior, o mais fraco presidente americano da história, com certeza. Não é possível imaginar alguém que esteja tão fora de órbita como esse cara. Mas a questão é que, mesmo que ele esteja fora de órbita, existem outros interesses hoje que a gente não consegue visualizar. Então, por que eu me arrisco a falar sobre isso? Porque eu estudo algumas coisas ligadas ao tema? Sim, mas basicamente porque eu aprendi que do ser humano os estratagemas, as capacidades de olhar apenas os próprios interesses podem gerar conclusões e desenrolar para acontecimentos que, infelizmente, podem causar muita dor, muito problema, muita pobreza. Então, quais seriam os interesses? Sabendo bastante da tendência muito forte dos democratas nos Estados Unidos, do Biden, do Obama, da Hillary Clinton, do Clinton, de serem todos de esquerda. Se você tiver a oportunidade de estudar o tema, você vai descobrir isso com até certa facilidade e você vai se espantar muito ao chegar a essa conclusão. E estando eles de alguma maneira ligados à China, ligados até à própria Rússia, qual o interesse disso? De jogar a Rússia no colo da China, de fazer com que o mundo seja engolido por esses caras ou dê um pretexto para eles avançarem onde de fato eles já querem avançar? Será que é isso? Será que é uma maneira que o próprio Biden tem de enfraquecer a OTAN, de enfraquecer a ONU, de enfraquecer a União Europeia? É tão difícil da gente, eu até duvido muito, gosto de ouvir vários especialistas em temas internacionais, né? Relações internacionais, de guerra, essas coisas todas, é bom ouvir esses caras, são muitos. Hoje, você vê que até acho que falta gente, porque cada hora tem um num canal e quando vai ver, eles trocam, estão em outro canal. Mas as teorias elas vão surgindo e a gente pode sim imaginar o que a gente quiser, mas de fato, eu já defendi muito isso aqui no canal. Esses caras têm tempo e dinheiro para ficar pensando em como fazer você acreditar que laranja é maçã, que maçã é abacaxi, que abacaxi é goiaba. A gente fica aqui tão perdido que tem hora que realmente é difícil de saber ou de entender o que esses caras estão ganhando com isso. Quais são os reais interesses? E parece muito óbvio o que a própria Rússia vem repetindo, que ela está preocupada com as fronteiras dela. E aí eu coloquei aqui no canal, será que a Guerra Fria acabou mesmo? Por que a manutenção da OTAN por esse período todo? Será que de fato a Rússia, que é a antiga União Soviética, deixou de ser comunista? Acho que não. Acho que nós estamos vivenciando na pele um novo momento econômico, político, social, do qual a gente jamais... E dividir o mundo em direita e esquerda está cada vez mais difícil. Esse reducionismo, essa simplicidade, eu continuo usando para facilitar até o entendimento do que eu tenho proposto aqui no canal, mas muito difícil. Não é tão simples assim. Agora, uma certeza para você, principalmente ou para o teu amigo aí que é esquerdista, uma certeza eu tenho. Nós vivemos numa democracia aqui no Brasil capenga, em que nós não podemos dizer o que a gente pensa, principalmente quando não são as pessoas de esquerda que estão dizendo, quando não são a mídia oficial ou a velha mídia, a desgastada mídia. Mas o que eu sei, de fato,
é que nós ainda temos alguma democracia. Capenga, mas ainda temos alguma. Na Rússia, vai lá fazer futebolzinho com a cabeça do Putin. Vai lá. Vai lá na China, faz a cabeça do Xi Jinping. Faz lá uma cabeça de borracha dele, imitando o rosto dele e joga bola para ver o que acontece. Aqui está difícil de dar opinião. As pessoas estão boicotando, existe aí uma certa censura acontecendo no Brasil, mas ainda dá para dizer alguma coisa. Lá, e quando se fala numa guerra desse porte, por mais que se façam sanções, a China tem um sistema semelhante com esse SWIFT, porque ela já percebeu lá atrás que ela não podia ficar dependente. E quem vai barrar? E se ela falar para a Rússia, não, pode continuar fazendo seus pagamentos e recebimentos por aqui, vão boicotar a China? Ou a China consegue esconder isso e ninguém percebe que a Rússia está fazendo essas transações por lá? A verdade nua e crua é sempre a mesma. Quem se ferra é o cidadão comum. Sou eu, você, o russo comum, o cidadão que está querendo trabalhar, levar sua vidinha, os ucranianos. A elite, de alguma maneira ali, não sente nada. A elite do poder. Essa elite não sente nada. Talvez ali alguma dificuldade com alguma coisa que deu alguma dor de cabecinha que antes não dava, mas não passa muito disso. E aí fica aqui a impressão de que, como esse cara, se vamos imaginar então que o Putin deveria cair, quem vai derrubá-lo? A única maneira de você derrubar um ditador, se ele estiver bem cercado, como ele é muito estrategista, porque ele era da KGB, você acha que o cara está cercado do quê? Há séculos de gente que está ali com ele, coladinho nas ideias dele. Quem vai derrubar esse cara? Algum empresário multibilionário está arranjado com ele. Os generais também, tudo capacho dele, ou parça, vamos chamar de parça. Alguém que de repente possa começar a ter um prejuízo do qual não estava esperando e que tenha poder suficiente de tirá-lo. Mas só um ditador para tirar outro ditador. O povo que sair às ruas vai ser assassinado. Em Cuba, o cara simplesmente foi fazer um protesto lá e pegou 10 anos de prisão. Sinceramente, nós vivemos tempos difíceis, complicados de entender, mas não acho que vai acontecer nada. Infelizmente, o que vai acontecer é que os pobres, a classe média, os trabalhadores, os microempresários, os comerciantes, aquele cara que tem uma pequena indústria ali que não consegue fazer nada em plena guerra, e as vidas perdidas. Sempre são os mesmos que são achatados, pisoteados, e que infelizmente não há muito o que fazer para protegê-los. A certeza, uma das poucas que eu tenho, é que a esquerda não vai fazer isso. A esquerda é só uma tentativa de ocupar espaço político e criar novas elites opressoras. Pena, muita pena de quem ainda acredita nesses caras, sinceramente. E que não está muito mais claro como antigamente para você conseguir identificar o que é e quem é quem. Estamos indo para o sexto, daqui a pouco 7º dia de guerra, e eu, sinceramente, não vejo resolução para isso, a não ser que a Ucrânia se renda. Estados Unidos, Biden, o cara lá acreditou o presidente da Ucrânia, o Zelensky, acreditou no Biden. Coitado. Vai ser esmagado. Se tivesse ficado quietinho, tivesse dito assim, não vou entrar na OTAN, não, vou ficar aqui na minha, teria alguma chance talvez da Rússia não invadi-lo, mas também não acredito muito nisso. Nós estamos falando com psicopatas, com predadores, e esses caras vão tentar arrancar o couro de quem estiver perto. A realidade é essa. Pressão mundial pode ser feita, banimento da Rússia nos esportes por algum período. Não vejo muita solução. Desculpa se eu não estou aqui agora para te dar alguma esperança, mas infelizmente é assim que eu estou vendo no momento. Se amanhã alguma coisa corroborar e eu estiver enganado, vou até achar bom, mas infelizmente é o que eu tenho para hoje.